beleza? Tudo bem com vocês? Renata trazendo pra vocês mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer uma lista dos maiores estrategistas dos desenhos animados. E aí, ficou curioso? Então, bora lá! Mas antes de começarmos de fato com o vídeo de hoje, se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo pro canal, já deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e, claro, ativa o sininho de notificações para receber toda vez que chegarem vídeos novos aqui no canal. Então, sem mais enrolação, bora pra lista! E o primeiro personagem que vai abrir a nossa lista de hoje é ele que é considerado por muitos como sendo o rei do preparo. Eu estou falando do Batman, da DC Comics. Considerado por muitos como sendo o maior detetive, do universo da DC Comics, o Batman, desde a sua primeira aparição nos quadrinhos, ele sempre se demonstrou ser um cara extremamente inteligente e estratégico. Sendo não só um grande especialista em artes marciais, enfrentando vários tipos de inimigos até mais fortes do que ele, como também usando seus dons investigativos para poder resolver vários tipos de crimes e assassinatos que aconteciam em Gotham. E justamente por ter um leque de vilões extremamente vasto, e com muitos psicopatas inclusive, o Batman ele teve que aprender a sempre se adaptar a qual vilão esteja enfrentando. O que fez dele se tornar não só um grande combatente na hora da luta contra os vilões, mas também usando várias vezes seu próprio conhecimento para enfrentá-los. Como é o caso do Charada e do Coringa, que são vilões que, apesar de serem bastante sagazes, sempre acabam deixando pistas, ou fazendo planos extremamente mirabolantes, justamente para poder destruir a vida do morcego. Além disso, com o passar do tempo, o Batman ele acabou se tornando cada vez mais um especialista em vários tipos de produtos químicos, justamente para enfrentar inimigos que muitas vezes acabam usando desses gases, de toxinas, para poder infectar as outras pessoas. Como o próprio Coringa, que acaba abusando muito do gás ali do riso, mas também como inimigos como o Espantalho, que acaba utilizando o gás do medo, ou a própria Era Venenosa, usando os poros dela para poder envenenar as pessoas. Isso sem falar de outros vilões até um pouco mais complexos, como é o caso do Senhor Frio, ou até mesmo do Cara de Barro. Mas se você acha que o Batman ele é útil apenas nas suas histórias solos, está bastante enganado, pois em várias adaptações a gente já viu várias vezes que o Batman ele é o grande estrategista do desenho da Liga da Justiça. Como, por exemplo, no episódio 1 do desenho da Liga Clássica, a Liga que conta a origem da equipe, onde o Batman foi o único personagem que acabou percebendo a fraqueza dos parasitas que estavam invadindo a Terra sobre em relação à luz do Sol, o que fez que ele acabasse forjando a sua própria morte e desenvolvendo um aparelho para poder reverter a situação. Além, claro, do próprio arco ali da invasão de Thanagar, onde após ele acabou investigando um dos cadáveres mortos pelos Thanagarianos, ele acabou descobrindo que eles estavam mentindo, e que na verdade eles tinham vindo pro planeta assim para conquistar e não para ajudar como eles estavam se fingindo de bom moço. E isso sem falar em filmes como a Liga da Justiça vs Legião do Mal, onde a gente acaba vendo que o Batman não só tem planos para lutar contra seus vilões, como também para enfrentar os próprios membros da Liga da Justiça, onde após o Wanda Savage acabar roubando desses planos do Batman, ele quase acabou matando todos os membros da Liga, o que fez com que o Batman tivesse que salvar todos eles. Pois é, o vilão precisou dos planos do Batman para poder derrotar a Liga. Não é à toa que o Batman é com certeza um dos maiores heróis da cultura pop em geral, e ele fica aqui no nosso primeiro lugar na lista de estrategistas. E o próximo personagem da nossa lista de hoje é ele, Shikamaru Nara de Naruto. Desde pequeno, o Shikamaru ele sempre teve uma forma de pensar um pouco diferente dos seus colegas de Konoha, onde desde pequeno ele se questionava bastante do porquê do que ia acontecer tanto preconceito em relação ao Naruto. Característica essa que era bastante incentivada pelo seu pai, que sempre tentou mostrar ao Shikamaru que ele deveria pensar por si mesmo. E apesar de ser bastante preguiçoso e ter toda a sua mitologia da nuvem, o Shikamaru, à medida que foi crescendo, ele foi se tornando cada vez mais um membro extremamente importante para a vila de Konoha. Não só sendo o primeiro Genin a se tornar um Jonin ali nos exames, onde ele acaba derrotando a Temari, como também sendo responsável por liderar a sua própria equipe para poder salvar o Sasuke, quando ele acabou sendo levado da vila. E apesar desse plano de primeira não ter dado certo, o Shikamaru usou essa experiência para crescer cada vez como um personagem. Com certeza um dos maiores feitos do Shikamaru foi quando ele acabou sendo um dos poucos personagens, além ali do grupo principal, a conseguir derrotar um membro da Akatsuki, onde após a morte do seu sensei, o Asuma, ele acabou criando um plano e uma estratégia para poder derrotar o Hidan, que era simplesmente um imortal, o que fez com que o Shikamaru acabasse criando todo o plano para poder prendê-lo e enterrá-lo para sempre no subsolo. E após a consagração do Naruto, como sendo o novo Hokage da vila, o Shikamaru acabou se tornando seu braço direito, atuando até hoje em Boruto como sendo esse grande segunda cabeça, que sempre pensa ali na segurança de Konoha.
Então não tem discussão, se você é uma pessoa que já assistiu Naruto, você com certeza sabe que se tem uma pessoa que é bom de estratégia, é o Shikamaru. E o próximo personagem que vai fazer parte da nossa lista de hoje é ele, Sokka de Avatar, a Lenda de Aang. Apesar de ser bastante lembrado, né, como sendo um grande alívio cômico do desenho de Avatar, o Sokka, sem dúvida nenhuma, é o grande estrategista da equipe Avatar. O Sokka, ele desde pequeno sempre teve o grande sonho de ser um guerreiro como seu pai, o que fez com que ele acabasse se dedicando bastante, né, na sua missão, né, de guiar o Aang para que ele pudesse se tornar, né, o mestre dos 4 elementos e assim derrotar o Senhor do Fogo. E durante essa jornada, o Sokka, ele foi cada vez crescendo mais, mostrando todas suas habilidades, não só em combate, mas também como sendo um grande estrategista. Já na primeira temporada, né, além do episódio, né, da Vidente, o Sokka já mostrou toda a sua habilidade de liderança, né, e de estratégia quando ele acabou guiando tanto o Aang quanto a Katara para poder impedir a erupção de um vulcão que iria destruir toda uma vila. Já ali no finalzinho, né, da primeira temporada, quando o Aang e Satomu acabam encontrando, né, aquela galera morando, né, no templo do lado norte, o Sokka acabou ajudando, né, o engenheiro a criar o balão de guerra, o que acabou fazendo com que eles acabassem podendo libertar, né, aquele povo que estava sendo atacado pela Nação do Fogo, mas que ao mesmo tempo acabou dando os balões de presente para a nação. Mas sem dúvida nenhuma, quando a gente fala, né, de estratégia de Sokka, com certeza o maior feito dele foi com certeza no plano da invasão, onde depois ele acaba descobrindo, né, que os Dominadores de Fogo ficavam sem poder dominar, né, durante o eclipse solar. O Sokka acabou criando todo um plano para poder mobilizar, né, as tropas e enfrentar o Senhor do Fogo, assumindo inclusive a liderança, né, da batalha depois que o seu pai acaba se machucando no confronto. Isso sem falar, né, já ali no final, né, da última temporada, quando o Aang finalmente está enfrentando, né, o Senhor do Fogo, quando o Sokka, ele acabou usando, né, as naves do próprio Senhor do Fogo e desviando as naves de guerra para poderem destruir uma a outra, dando assim a chance, né, do Aang lutar a sós, né, e derrotar o Senhor do Fogo de uma vez por todas. Então pra mim não tem discussão, com certeza um dos melhores e mais estrategistas personagens dos desenhos animados é o Sokka. Outro personagem que também não podia ficar de fora, né, na nossa lista de maiores estrategistas é o Leonardo, das Tartarugas Ninja. Desde pequeno, o Leonardo, ele sempre sonhou em se tornar um grande líder, o que fazia com que ele acabasse se inspirando bastante, né, nos desenhos que ele assistia e claramente no Mestre Splinter, se tornando um grande mestre de artes marciais. E após as tartarugas finalmente terem ganhado a permissão, né, do mestre para poderem sair dos esgotos, o Leonardo acabou então assumindo a liderança do grupo, sendo responsável pela maioria dos planos e estratégias que a equipe utilizava para poder enfrentar, né, tanto o Destruidor quanto os Krang. Para vocês terem uma ideia, já ali no primeiro episódio, né, após ele perceber que o vilão estava escutando, né, uma conversa entre ele e o Rafael, o Leonardo acaba fingindo uma conversa falsa, fazendo com que o vilão acabasse acreditando, né, que eles iriam bolar um plano para invadir o prédio, né, onde os Krangs estavam trabalhando, quando na verdade aquilo era apenas uma distração. Ou até mesmo, né, quando a Karai, ela acabou sendo sequestrada, né, pelo Destruidor, após ela descobrir a verdade, né, sobre o verdadeiro pai, e o Leonardo acabou liderando as tartarugas para poder salvá-la. Outro exemplo também, né, é justamente ali no final da primeira temporada, onde o Leonardo acaba liderando, né, a galera para poder destruir a nave dos Krang, né, que estava ali responsável por fazer a vistoria, né, para começar a invasão da Terra. Outro momento bastante marcante também do personagem foi no início ali da terceira, né, temporada, onde após os seus irmãos serem sequestrados, né, pelo monstro ali na floresta, o Leonardo, mesmo com a perna quebrada, acabou utilizando mutagênico, né, que criou o monstro para poder distraí-lo, enquanto os outros tartarugas acabavam prendendo de uma vez por todas. Ou até mesmo, né, quando o Mestre Splinter acaba sendo capturado, né, e tem suas memórias apagadas, né, pelo Destruidor, e ele acaba criando todo um plano ali com as tartarugas para poder resgatá-lo. Existem muitos outros exemplos que eu poderia dar aqui, né, mas eu ficaria aqui praticamente o vídeo todo, né, porque realmente o Leonardo, cara, ele é responsável por praticamente todos os planos que tem durante todo o desenho. Então, pra mim, não tinha como esse personagem ficar de fora da nossa lista de hoje. E a próxima personagem que vai fazer parte da nossa lista de hoje é uma personagem que não é tão conhecida, né, assim, pelo grande público de animações, mas que merece sim um lugar na nossa lista, que é a Felina de She-Ra e as Princesas do Poder. Desde pequena, a Felina, ela acabou sendo criada, né, pela Horda para poder se tornar uma soldado junto com sua amiga Adora. Mas depois a Adora, ela acabar descobrindo, né, sua descendência de princesa, né, e se tornar a She-Ra, né, e se juntar aos rebeldes, a Felina, ela acaba ficando extremamente magoada, né, com sua antiga amiga, e ela acaba assumindo então a liderança de comandante da Horda. Começando assim, né, todo o seu plano, né, de vingança para poder derrotar a Adora e também, né, poder surpreender de uma vez por todas o Hordak. E à medida que os episódios foram passando, iam mostrando cada vez mais o potencial estratégico da Felina. E um dos primeiros episódios, onde a She-Ra, ela tava ali ocupada, né, tentando deixar um portal ligado, a Felina acaba se aproveitando da situação para poder ferir moralmente a Adora,
começando um combate físico nela, né, enquanto ela estava distraída. Ou até mesmo no episódio do baile, né, onde a Felina ela acaba entrando, né, fazendo parceria com a Scorpia durante um evento, onde ela acaba fingindo, né, que vai pegar a Intrápida, né, e fica atormentando, né, e distraindo, né, a Dora, enquanto a Scorpia acabava sequestrando o Arqueiro e a Cintilante, fazendo basicamente a Dora de boba na festa. Ou até mesmo, né, quando eles acabam salvando, né, o Arqueiro e a Cintilante, mas a Intrápida é dada como morta, né, durante essa batalha, a invasão da Horda, e a Felina se aproveita da situação para manipular a garota, né, fazendo assim com que ela acabasse acreditando que os rebeldes já tinham abandonado ela, fazendo com que ela acabasse criando armas para a Horda. Além de tudo isso, ela ainda teve a brilhante, né, de pegar, né, ali o Metamorfo, né, que agora eu esqueci o nome, peço perdão, e ela acabou fazendo com que ele se infiltrasse no meio da rebelião, fazendo assim que ela acabasse descobrindo, né, todas as informações e planos e pudesse antecipar, né, para poder ajudar, né, nos planos do Hordak. Então não tenho o que dizer. Apesar de eu ser bastante conhecida, eu faço questão de deixar a Felina aqui na nossa lista das maiores estrategistas. E por último, mas não menos importante, né, eu resolvi guardar um personagem um pouco mais polêmico, né, pro final, porque eu quero saber, né, o que vocês pensam dele, o Ben 10. Pois é, nosso querido Ben. Apesar da sua imaturidade, né, até porque ele acaba pegando o relógio quando ainda tem 10 anos, né, o que faz com que ele acabe criando várias irresponsabilidades, né, e colocando a família dele em perigo várias vezes, mas é impossível a gente negar o quanto o Ben, ele é criativo em usar o Omnitrix. Pensa comigo, imagina você ser um garoto, né, no meio da floresta, acha um relógio que lhe dá a habilidade de virar simplesmente 10 aliens. Você não sabe qual é o poder deles, você não sabe o que cada um faz, você não sabe como usá-los, o relógio ainda trola você, e mesmo assim, o Ben, ele sempre conseguia encontrar... voou meu cenário. E mesmo assim, o Ben, ele sempre encontrava, né, uma forma de poder burlar, né, tudo isso e enfrentar os vilões da melhor forma possível. E à medida que os episódios iam avançando, a gente via o Ben, né, fazendo alguns treinamentos para poder melhorar com os aliens, como era o caso do Diamante, o Chama, o Quatro Braços, o XLR8, né, ele gostava muito de usar para testar a velocidade. E à medida que ele foi crescendo e se tornando cada vez mais maduro, ele foi aprendendo a cada vez mais usar os aliens, né, desbloqueando cada vez mais, né, à medida que ia crescendo no Força Alienígena, no Supremacia, e finalmente descobrindo qual era o verdadeiro propósito, né, do relógio. A gente vê ali no Supremacia, né, no Omniverse, onde o Ben, ele já consegue por ele mesmo coletar DNA para conseguir usar os aliens no relógio, né. Então, apesar de sim, ele começar a ser um personagem bastante maturo, talvez eu esteja exagerando, né, mas eu acho que o Ben sim merece um lugarzinho na nossa lista de hoje. Então é isso, galera, muito obrigada por terem acompanhado, né, a nossa lista. Foi um videozinho mais improvisado hoje, né, como vocês podem ver, até meu cenário tá despencando, né. Também olha o tempo que eu não uso ele, né, então, mas se vocês querem que eu traga mais vídeos nesse estilo, já deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, lembre de ativar o sininho das notificações, né. Quero trazer muito mais vídeos aqui pro canal, né, o Henry Nimes não vai deixar de existir. Eu só dei um tempinho, né, pra eu poder focar um pouquinho no trabalho, curso, essas coisas. Mas se vocês querem me apoiar, né, pra que eu traga mais vídeos, já deixa seu like e, claro, compartilha com os amigos. Muito obrigada por terem acompanhado o vídeo até aqui e a gente se vê no próximo. Até mais, galera!